Bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Educa, o podcast do IFMG Campus Formiga. Eu sou a Yasmin, do segundo ano de Informática, e hoje estamos aqui com a ilustríssima presença do Dr. Frederico Malar de Araújo, juiz da 114ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Dr. Frederico. Agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, de poder estar aqui para mais um episódio. Primeiro, né? Certo. Então, bom dia a todos, ou boa noite, boa tarde, não sei que hora vocês vão estar assistindo aqui, ao Pod Educa, né? Mas eu agradeço o convite, a oportunidade da Justiça Eleitoral estar trazendo informações para todos da comunidade, né? Sim, hoje a gente vai falar sobre as eleições, já que aqui em Formiga está nesse processo, né? E tem muitas pessoas que não estão por dentro de muita coisa. O Dr. Frederico vai tirar muitas dúvidas que muitas pessoas têm e vai compartilhar algumas novidades aqui com a gente também. E você poderia falar um pouquinho de você pra gente, da sua formação, sobre como funciona, por favor? Bom, meu nome é Frederico, eu sou juiz titular aqui da 2ª Vara Civil de Formiga e atuando nesse biênio, né, na zona eleitoral da comarca, que é a 114ª do TRE Minas Gerais, e abrange aí também, além do município de Formiga, né, também os municípios de Pimenta e Córrego Fundo, que a gente também vai fazer as eleições de todas essas cidades, né, nesse ano. E estamos preparados aí, já tudo esquematizado para a gente realizar os trabalhos da melhor forma possível. E a preparação tem sido, com certeza, bastante capacitada, que os servidores da Justiça Eleitoral são muito capacitados e a gente também recebe os treinamentos, tudo para as eleições fluírem da melhor forma possível. E o senhor, doutor, você é daqui de Formiga? De onde você é? Eu sou mineiro de Patrocínio, né, ali no Alto Paranaíba, próximo à parte de Minas. Também morei em Belo Horizonte por uma década, fiz a minha formação em Direito lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Também atuei lá após formado na Divisão de Assistência Judiciária, fui conciliador no Juizado Especial de Belo Horizonte, e estamos aqui em Formiga já há 1 ano e meio, né, fazendo os trabalhos, e há 10 meses assumi também a zona eleitoral da comarca por 2 anos, né, para a gente fazer o serviço de justiça eleitoral também aqui na comarca. E o senhor poderia explicar um pouquinho para a gente sobre como é o seu papel nas eleições municipais? Bom, a Justiça Eleitoral, né, nas eleições municipais, ela tem um papel mais presente até do que nas eleições gerais, que a gente tem que fazer toda a fiscalização do cumprimento da legislação eleitoral, também fazer o deferimento dos registros de candidatura, analisar todos os requisitos dos candidatos aos cargos, né, se eles preenchem as condições de elegibilidade, não possuem nenhuma inelegibilidade, né, nenhuma condição de inelegibilidade pela legislação. Então, desde a eleição anterior, a Justiça Eleitoral já analisa o que deu certo, o que não deu na eleição anterior, para apurar melhor, né, as situações, por exemplo, de logística, de fiscalização. Já são feitos treinamentos contínuos, né, durante esses 2 anos que a Justiça Eleitoral funciona continuamente, né? E aí tanto os magistrados como os servidores são capacitados pelo Tribunal Regional Eleitoral para melhorar aí a qualidade dos serviços que são prestados. E no ano eleitoral, né, especificamente, é feito o fechamento do cadastro eleitoral, né, até 5 meses antes das eleições. Os eleitores ainda podem fazer seus títulos de eleitor ou alterar sua zona eleitoral para poderem votar em outro local naquele ano. Então, a partir daquele ano, né? Então, tem esse foco, né, essa força-tarefa para a gente conseguir fechar o cadastro eleitoral a tempo, que foi feito de forma
tranquila aqui em Formiga esse ano. Depois tem a convocação e o treinamento dos mesários, que é feito já alguns meses antes da eleição, já está sendo feito nesse ano, né? Já foram convocados os mesários, o TRE já disponibiliza os cursos online que eles têm que fazer para estarem preparados para o dia da eleição. E aí, na sequência, né, começa o período eleitoral com as convenções partidárias que finalizaram aí, né, nesse meio do mês de agosto, e aí são recebidos e julgados os pedidos de registro de candidatura, que é o procedimento que a gente tem que fazer agora para analisar todos os pedidos de registro que foram feitos pelos candidatos e então fazer a fiscalização da propaganda eleitoral, né, que o período que começa a partir do dia 15 de agosto até a véspera da eleição. E aí a gente vai receber, né, eventuais denúncias, algumas irregularidades que a gente tem que apurar e vamos fazer essa fiscalização. E também tem a questão logística, né, do dia da eleição, o transporte das urnas, a carga das urnas que já foram enviadas pelo TRE para as zonas eleitorais, e aí próxima à eleição a gente faz a carga das urnas, que é um procedimento que pode ser analisado aí por todos, né, que são todos os partidos interessados convocados a participar também, e por isso a função da Justiça Eleitoral mesmo é como um árbitro aí que vai tentar garantir a lisura das eleições. Entendi. E quais os municípios essa 14ª zona abrange? Então, a 114ª Zona Eleitoral de Formiga abrange os municípios de Formiga, Pimenta e Corvo Fundo, né, que são os municípios que a gente vai realizar as eleições esse ano. E qual é a escala de títulos, assim, os cargos dentro do sistema municipal, e qual é a função desses diversos títulos? Então, as eleições municipais, né, elas possuem a eleição para o cargo de prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, que tem a função de zelar pelo patrimônio municipal, a zeladoria urbana, né, as condições das vias, das praças públicas, e também as questões dos serviços públicos de interesse municipal local, né, como os postos de saúde municipais, as escolas municipais também. E também estão aí na disputa eleitoral do município o cargo de vereador, que é os membros do Poder Legislativo Municipal, que eles têm a função de fazer as leis que vão reger toda a administração do município, delimitar, né, dentro da área municipal, do interesse municipal, tudo aquilo que é de interesse público que deve ser regulamentado, né, para a convivência social, e também de fiscalizar a atuação do Poder Executivo, né, dentro da atribuição da administração, né, eles podem fiscalizar se está sendo feito da forma correta, requerer providências ou pelo menos informações para repassar para o cidadão, né? Uma dúvida, isso é uma dúvida que eu tenho e provavelmente muita gente vai ter, que é como funciona a eleição proporcional, que é vereadores, e a diferença dela com a eleição majoritária, que é, no caso, presidentes, prefeitos. Como é que funciona isso? Realmente é uma questão que muita gente costuma apresentar confusão na hora de compreender, né? Que a eleição para o Poder Executivo e também para o Senado Federal se dá pelo sistema chamado de majoritário, que o candidato que recebe mais votos, né, naquela eleição está eleito. A forma mais fácil aí que a gente compreende sempre que está tratando desse tema, né? Mas a eleição para o Poder Legislativo, seja o estadual, o federal e no caso que a gente vai abordar aqui da eleição municipal, se dá pelo voto proporcional em lista aberta, né? Que é chamado voto proporcional, em que o número de vagas é definido para determinado partido ou federação, que no caso, então, vão ser somados todos os votos obtidos por todos os candidatos lançados por aquele partido, e com base nesse número de votos é que vai ser definido o número de cadeiras que aquele partido vai ter acesso naquela legislatura. Então, por exemplo, o partido pode ter... um candidato de determinado partido pode ter tido muitos votos, mas se aquele partido
não obtiver uma votação suficiente para ter direito a uma cadeira, esse candidato pode acabar não sendo eleito, né? Por isso que muitas pessoas às vezes acabam se confundindo, porque veem lá um candidato com muitos votos, mas esquecem que o número de cadeiras é definido para o partido, e só após a apuração do número de cadeiras que aquele partido vai ter direito é que a gente vai verificar. Por exemplo, se determinado partido obteve 4 cadeiras, os 4 candidatos daquele partido que receberam mais votos que estarão eleitos, né, para aquele legislativo no próximo mandato, né? Então, por isso que a gente fala em lista aberta, porque todos os candidatos daquele partido estão concorrendo às vagas. A lista não está pré-definida pelo partido, vai ser com base no número de votos daqueles candidatos. Mas, primeiramente, vão ser definidos para o partido o número de cadeiras, e após que a gente vai apurar os votos quem foi o mais votado daquele partido, né? A eleição proporcional se dá dessa forma. Aproveitando esse assunto que você citou as cadeiras, quantas cadeiras um partido pode lançar? Quantos candidatos, no caso, para aquele cargo, sim. né? No caso, então, da eleição para vereador, é possível que o partido ou federação lance até 100% das vagas em disputa, mais um. Ou seja, no caso aqui de Formiga, são 10 cadeiras, né, 10 vereadores em disputa, pode lançar até 11 candidatos cada partido ou federação. No Córrego Fundo, que são 9, né, pode ser até 10 candidatos, e assim por diante. No caso, até aproveitando para esclarecer o que é a federação, porque é uma novidade recente aí da legislação, que iniciou em 2022, mas só agora vai ser a primeira eleição municipal que vai ter essa figura, que as federações, elas são uniões de partidos que continuam a existir, tem o seu CNPJ ainda, sua estrutura interna partidária, mas eles vão funcionar em conjunto sempre nas eleições, e também depois no funcionamento do parlamento, após as eleições, também vão funcionar de forma conjunta. E, no caso, a partir do momento em que eles constituem essa federação, né? No caso do Brasil, tem 3 federações que já foram registradas aí junto à Justiça Eleitoral, que é a Federação do PSDB e Cidadania, a Federação do PT, PCdoB e PV, e a federação entre o PSOL e a Rede, que são as 3 federações que estão funcionando, e que, portanto, nenhum desses partidos pode lançar candidatos de forma avulsa, né? Todos têm que lançar como se fosse uma única unidade. Então, dessa forma, para fim também do cálculo de candidaturas e também para o cálculo da eleição proporcional, eles funcionam de forma única, né? Unificada. E para os candidatos, existe alguma cartilha de condutas a serem seguidas? Sim, no caso da propaganda eleitoral, você diz, né? Isso. As campanhas, como que eles podem fazer, né? Existe uma regulamentação, né? Toda eleição, o Tribunal Superior Eleitoral costuma atualizar a resolução que trata das propagandas eleitorais, né? Além da lei, o TSE tem um poder regulamentar bem importante nesse sentido, e todo início de ano eles publicam uma resolução que vai regular todo o pleito, também com relação à propaganda, né, especialmente. E no caso dessas condutas proibidas, o que pode, o que não pode, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral tem no site dele, que é fácil para todos consultarem, até pelo Google facilmente, você digita TRMG, pode, não pode, vai aparecer lá para você abrir a cartilha, que é bem simples, tem 20 páginas aqui, estou até consultando aqui rapidamente, que tem umas questões mais frequentes, né, que são analisadas, e consta aqui o que pode e o que não pode ser feito na campanha eleitoral, né. E se por acaso alguém chegar a fazer o que não pode, existe um nível de punição? Não? Como que funciona? Então, a Justiça Eleitoral possui um poder fiscalizatório, poder que a gente chama de poder de polícia, que é qualquer propaganda irregular que é verificada, a gente pode determinar a remoção dessa propaganda, né? Então,
de ofício mesmo, a gente pode verificar que algo está equivocado e determinar a remoção, ou ir lá mesmo, determinar que algum servidor vá lá e faça essa retirada dessa propaganda tá de forma irregular. Existe também a possibilidade de uma representação feita por os legitimados a fazer, né, o Ministério Público, as campanhas podem fazer essa representação para a gente analisar se isso está violando mesmo a lisura do pleito, a igualdade de condições, e em determinados casos até uma aplicação de multa, eventualmente pelo ato praticado, mas independentemente da remoção que a gente já pode fazer de ofício. Pode acontecer de algum momento um candidato ser, por exemplo, desclassificado das eleições, não poder se candidatar mais por conta de algo, vamos dizer, mais grave que ele cometeu? Então, as hipóteses, né, de impugnação do registro de candidatura não abrange essa questão da propaganda, mas pode haver uma ação depois de investigação eleitoral e uma impugnação do mandato eletivo também, com relação às condutas feitas durante a campanha, e se verificado abuso de poder político ou econômico na conduta, isso pode vir a determinar, né, a perda do mandato ou a avaliação de que a campanha foi feita de forma irregular. Mas aí são situações mais específicas e extremas, né, que você tem que verificar que realmente houve um abuso daquele poder político que ele possui ou do poder econômico para desnivelar o pleito, né, e aí sim ser considerado algo que pode impugnar a candidatura. E sobre os eleitores, quais que estão aptos a votar? Tem condição de votar, né, pela nossa Constituição, todos aqueles brasileiros natos ou naturalizados, né, devidamente registrados e com a nacionalidade brasileira a partir dos 16 anos podem fazer seu título eleitoral, e todos aqueles então que estão com o título eleitoral em dia, né, que registraram, fizeram o cadastro devidamente até o fechamento do cadastro eleitoral no ano da eleição, que a gente já comentou aqui, que foi 5 meses antes da eleição, né? Esse ano encerrou no dia 6 de maio. Todos esses podem votar, desde que também estejam em dia com suas obrigações eleitorais, né? Não tenham deixado de votar nem de pagar a multa por não votar nas últimas 3 eleições, né? 3 eleições, inclusive contando o segundo turno, né? Aí nesse caso, ao cancelamento do título eleitoral, a pessoa teria que ter regularizado até o dia 6 de maio para poder votar. Aqueles que também estão em cumprimento de pena, né, tem o título eleitoral suspenso, direitos políticos suspensos, e aí não podem votar, mas se for o caso só de preso provisório, ele tem o direito de votar. Inclusive é feito esse trabalho com as penitenciárias, os presídios, para garantir o direito de voto daqueles presos provisórios que não estão com os direitos suspensos, né? É importante ressaltar, né, que os indivíduos que possuem 16 ou 17 anos, eles não são obrigados a votar, nem a fazer o título eleitoral. Eles têm facultativo o voto, né? A partir dos 18 anos é obrigatório até os 69 anos, e a partir dos 70 anos também retorna a ser facultativo o direito de voto, né? Dos idosos acima de 70 anos, eles têm a opção de escolher se vão votar ou não, conforme a nossa Constituição. Aproveitando que você disse sobre não comparecer para poder votar, a pessoa, quando ela for justificar, ela pode justificar em qualquer lugar ou não? Sim, inclusive nas últimas eleições, né, o Tribunal Superior Eleitoral até disponibilizou o aplicativo que, com o próprio aplicativo, a pessoa consegue justificar no celular mesmo, né, que o celular vai verificar no GPS que ela não está na zona, no território da zona eleitoral que ela está cadastrada, e aí ela pode afirmar, justificar pelo próprio aplicativo a sua ausência no dia da eleição. E também no dia da eleição você pode comparecer a qualquer sessão eleitoral que tem o formulário lá para você justificar a sua ausência, né?
que aí já deixa no dia da eleição mesmo, quem não está na zona eleitoral já pode fazer essa justificativa, que vai ser encaminhada para o cartório em que ela está registrada depois, né? Ou então, se você não conseguir no dia da eleição justificar o seu voto, você pode comparecer no cartório eleitoral e justificar, falar, eu voto na zona tal, seção tal, e vai ter o formulário lá para você informar a justificativa, que aí isso será submetido ao juiz eleitoral da zona em que ela está registrada para analisar, né, se é cabível ou não essa justificativa feita aí extemporaneamente também, né? Sobre os eleitores idosos ou com alguma deficiência, eles têm direito de ter um acompanhante durante a votação? Pessoas que podem tomar as próprias decisões com relação à sua vida, né, inclusive de casar, constituir união estável, esse tipo de coisa, inclusive, então, também no que tange ao direito de votar, né, é assegurado o direito da pessoa portadora de deficiência de comparecer à sua sessão eleitoral e realizar, né, o seu voto, se necessário, acompanhado de algum parente que é responsável pelos cuidados a essa pessoa, para lhe auxiliar nesse momento da votação, né? O que a gente sempre recebe no dia da eleição e que a gente tem que ficar atento é se realmente a pessoa que está lá acompanhando, essa pessoa portadora de deficiência, é a pessoa responsável pelos seus cuidados, né? Isso tem que ser verificado para evitar alguma manipulação e até a violação, né, dos direitos da pessoa com deficiência, que pode estar ali sendo coagida, alguma coisa do tipo. Então isso também tem que ser fiscalizado, mas é assegurado a ela o direito de ter esse acompanhante que lhe preste cuidados no momento da votação. E a apuração dos votos? Como funciona todo esse processo também? Então, a apuração dos votos, no caso da urna eletrônica, o processo que é levado para a Justiça Eleitoral, né? Isso. Então, assim que a votação é encerrada, né, o presidente da mesa, o mesário responsável lá por aquela sessão, ele já imprime o resultado da urna, né, o boletim de urna, que é chamado, e afixa na porta da sessão, em lugar visível para todos terem acesso a qual foi o resultado obtido naquela urna eletrônica, naquela sessão eleitoral, e seja possível até comparar depois com os resultados que vão ser repassados pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Aí também há um QR Code que fica nesse boletim de urna, né, que todos vão poder depois acessar sempre que verificarem esse boletim. E aí eles desligam a urna depois dessa impressão e retiram a mídia de gravação, que é como se fosse, quem tem familiaridade aí com os videogames dos anos 2000, é como se fosse uma memory stick, que é retirada aí da urna, e que é onde estão todos os dados dos votos computados naquela sessão, e por um sistema que é disponível apenas dentro do cartório eleitoral e não é vinculado à internet, nem nada, não tem nenhum acesso externo, esses dados vão ser repassados depois para o Tribunal Regional Eleitoral, que vai fazer computar, né, a soma de todas as sessões para obter aí o resultado. Dessa transmissão, então, que é feita por essa rede privada e criptografada, garante aí que não vai ter nenhuma interferência externa no processo de cálculo e de transmissão, né, dos dados das urnas eletrônicas. E até é importante ressaltar já a segurança do processo eleitoral como um todo, porque, né, a gente tem visto aí muitos questionamentos, Sim. porque por serem questões técnicas, né, a gente compreende que é difícil para a população saber como funciona, e isso acaba gerando muito ruído de informação. Mas, como a urna eletrônica, por exemplo, ela não tem nenhum acesso à internet, não está ligada à rede mundial de computadores, né, ela apenas tem 2 cabos que é para conexão com a tomada e outro com o terminal do mesário, o presidente da mesa, que ele tem que liberar para cada um votar, né, são os únicos 2 contatos que a urna tem com qualquer sistema eletrônico. Então não é
possível, por exemplo, conectar ela numa rede Wi-Fi ou algum dispositivo acioná-la por meio de Bluetooth, nem nada do tipo. Por isso que não tem como você, ninguém querendo fraudar alguma coisa, acessar remotamente essa urna, né? A única forma de você ter acesso à urna é diretamente em frente a ela. Mas também o programa que é instalado na urna, ele automaticamente ele é programado para qualquer tentativa de adulteração no programa. Se alguém tiver acesso direto à urna e tentar inserir um outro programa nela, que não é aquele que já veio do TRE, do TSE, para aquela eleição, a urna está programada para travar automaticamente e deixar de funcionar. Então, se alguém tentar sobrescrever esse programa, instalar um programa avulso para computar de forma diferente os votos, a urna já está programada para se tornar inutilizada. Então, impossibilita, né, alguma tentativa nesse sentido. Do mesmo modo, qualquer informação que é obtida por meio desse programa do TSE, que é instalado na urna, ela já é fornecido na transmissão dos dados já um código hash que automaticamente, se qualquer informação for adulterada lá no TSE ou no TRE, se alguém de alguma forma acessar um computador lá e tentar adulterar isso, esse código vai ser alterado e vai ser verificado então a incompatibilidade, né? Você vai conseguir verificar que aquela informação não está com o mesmo código da origem. Então, tudo isso é possível de ser auditado, de se verificar, né? Inclusive também por causa do boletim de urna, que eu já expliquei, sim, que foi fornecido. Também é possível de você comparar o resultado que estava aqui na origem, né, na saída da urna, com o resultado que foi transmitido e contabilizado lá em cima no tribunal. Então, todo esse processo ele possui múltiplas camadas aí de proteção e de invulnerabilidade para a gente ter realmente segurança. Tanto é que nunca foi comprovado nenhum tipo de adulteração nos resultados, né? Nenhuma tentativa nesse sentido de adulteração nunca foi verificada. Então, galera, eu acho que agora ninguém mais tem dúvida de que não tem como hackear uma urna. Tirem essa ideia da cabeça, que eu acho que depois dessa explicação imensa, eu acho que a gente tira essa ideia da cabeça, né? Antes da gente finalizar, o Dr. Frederico vai compartilhar com a gente algumas novidades, como eu falei para vocês, que inclusive eu estou muito curiosa para saber. Então, Dr. Frederico, fica à vontade para falar para a gente. Bom, gente, além dessa questão das federações partidárias que eu já expliquei, que também é uma novidade na eleição municipal desse ano, né? A regulamentação aí do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições, especialmente com relação à propaganda eleitoral, trouxe novidades no âmbito da tecnologia, né, que está sendo desenvolvida. Sim. Aí a gente está tendo contato com a inteligência artificial, a todo instante está surgindo uma novidade. Nossa, né? todo lugar a gente está ouvindo falar só de inteligência artificial. Aí são as aplicações ainda, cada dia surge uma nova funcionalidade, sim, né, para esse tipo de tecnologia, e o TSE, na regulamentação aí desse ano, trouxe aí questões a respeito da inteligência artificial, por exemplo, toda vez que alguma campanha fizer algum uso de inteligência artificial, isso deve estar constante aí da mídia, do que foi produzido, tem que ter informação produzido por inteligência artificial, para a informação, para a ciência de todos, né, isso está regulamentado, proibição de uso das deepfakes, né, que é aquela sobreposição de imagem, ou num vídeo, que você coloca o rosto de uma pessoa num vídeo de terceiro, né, para fingir que aquela pessoa que falou determinada coisa. Isso parece tão quinta série. E infelizmente cada vez a tecnologia tá de maior qualidade e fica mais difícil, né, da gente verificar isso, mas então por isso mesmo que o TSE proibiu o uso dessas deepfakes. Então você não pode, nenhuma campanha pode, obviamente, sim, né, isso não deveria nem precisar, falar, né? Porque pelo amor de Deus, gente, cresceram. Não deveria nem ser necessário, mas infelizmente, sim, como a gente sabe como algumas pessoas da sociedade funcionam, acabou sendo necessária a proibição, então não é possível que nenhuma campanha, nem de brincadeira, né, assim, obviamente com um intuito jocoso, mas também não é permitido o uso da deepfake para fingir que o candidato ou adversário político falou alguma coisa que ele não falou. Também os robôs, né, os chamados chatbots, para intermediar contato com o eleitor, eles têm um uso bem restrito, porque não é permitido que simule um diálogo
do candidato por meio de um robô, igual algumas empresas usam, né, no contato com o cliente. Não é possível fazer essa simulação. Os robôs podem ser utilizados de forma mais restrita, só para direcionar alguma coisa assim, mas não para fabricar nenhum diálogo. E também a responsabilização das redes sociais, né, pelos conteúdos, discurso de ódio, homofobia, racismo, obviamente, que são proibidos, e está prevista a responsabilização aí das redes sociais que permitirem esse tipo de conteúdo no âmbito eleitoral, né? E existem, inclusive, crimes eleitorais aí que estão relacionados a esse uso, que já tinham previsão no Código Eleitoral, né, como a divulgação na propaganda, fatos inverídicos, né, capazes de exercer influência perante o eleitorado. Já tinha essa previsão no Código Eleitoral, no artigo 323, e que pode ser aplicado aí no âmbito da inteligência artificial, caso seja verificado, né. No enfrentamento à desinformação, a Justiça Eleitoral tem aqui o hot site Fato ou Boato, né? Tem a disponibilização na ouvidoria do TRE, que vocês encontram facilmente aí na internet, para denúncia, e também o Disque Eleitor, que é o telefone 148, que está disponível para todos. Tem os canais de denúncia, né, como o SOS Voto, que é o telefone 1491, né, e tem mais informações sobre isso. É fácil, é só digitar SOS Voto no Google, né, do TSE, do site do TSE, tem as informações a respeito, né? E então, só para finalizar mesmo, a gente sempre orienta que os eleitores busquem informações de outras fontes, não sair compartilhando, né, que nem recebe no WhatsApp, vai passando concorrente. Não assimilem acriticamente todas as informações que recebem, principalmente se for alguma coisa mais grave, assim, a gente sempre procurar apurar se isso realmente aconteceu, ou se está sendo aí uma desinformação, ou até um ruído de comunicação, porque muitas informações, às vezes, uma informação verídica, que conforme ela vai sendo repassada, alguém vai alterando uma coisa ali, outra aqui, e vira um telefone sem fio, e no final chega uma informação incorreta, né, na base, lá na última, quando você está recebendo, e aí, se você for verificar, não é bem assim o que está sendo dito. Então, a gente sempre estimula aí que o eleitor busque outras fontes de informação antes de assimilar, sem refletir, né, sobre os assuntos, e principalmente pesquise aí as propostas dos candidatos, né, as ideias que ele propõe para o seu mandato, porque isso vai refletir na sua vida, né, não é só aquele momento do voto lá que você vai depositar e depois vai deixar nos próximos anos aí as coisas acontecerem. Aquilo ali vai refletir na comunidade, né? Às vezes até mais além dos 4 anos do mandato que está sendo eleito, né? Porque existem condutas aí que são décadas que vão levar até você conseguir consertar a eventual situação. Então, por isso a importância aí do voto bem refletido, bem ponderado, que o eleitor tem que realmente verificar o que ele quer para o futuro aí da sua comunidade. A gente, na Justiça Eleitoral, a gente estimula esse tipo de comportamento, né? E estamos à disposição aí por meio dos canais de denúncia e de consulta também que o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral tem aí na internet, que hoje em dia a gente tem divulgado tudo certinho, com bastante transparência. Bom, a gente encerra o nosso podcast por aqui. Dr. Frederico, a gente fica imensamente grato pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, compartilhar novidades, tirar dúvidas que muitas pessoas tinham, inclusive eu, que muita coisa que ele compartilhou aqui com a gente eu não sabia e eu descobri durante essa conversa. A gente deseja muito sucesso, mais do que o senhor já tem na sua carreira, e a gente espera vocês no próximo episódio. E votem com consciência, pesquisem antes, por favor, e não saem compartilhando qualquer fake news, qualquer coisa que vocês ficam recebendo aí pro WhatsApp, por favor. Obrigado a todos pelo convite. Tchau. Tchau.